Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Aldara e dando sequência ao nosso treinamento de NX-CAD 1969 operações básicas. Nesta aula eu vou estar trabalhando com vocês aqui os recursos de camadas, ou simplesmente falando aqui nós estamos tratando de layers. Layers, pessoal, existe em diversos softwares e não é diferente para os softwares de CAD. Tá? Diversos deles possuem layers, acredito inclusive que todos, tá? Não vou falar que todos porque eu não conheço todos, mas pelo menos os que eu conheço todos, eles possuem o trabalho com layers, com camadas. E isso é muito importante porque nos ajuda a organizar o nosso modelo, organizar a nossa geometria. Tá? Nessa aula eu vou abrir um modelo que foi um projeto que nós fizemos um serviço de engenharia reversa para um cliente. Obviamente, reforço aqui e peço que não coloquem nos comentários aí pedindo esse modelo, porque eu não posso passar esse modelo. É um modelo de cliente, mas eu vou utilizar ele porque é um modelo que a gente fez, processo de engenharia reversa, e aí tem muitas features nele. Tá? Então eu vou usar ele para a gente tratar alguns assuntos. Mas vocês podem abrir qualquer modelo de vocês aí que tenha features que a gente vai conseguir executar aqui todos os comandos, tá bom? Então, o que eu quero trabalhar com vocês nesta aula? Nós vamos começar pela opção Feature Group, tá? Que é uma forma de organizar também as suas geometrias dentro do projeto através de um grupo de features, tá? Você organiza ele através de um grupo. E isso fica ali na árvore de features. Eu vou mostrar para vocês como criar essa feature group, vou analisar junto com vocês um pouquinho do que eu acho que é interessante e o que não é, tá? Rapidamente, porque não tem muito o que falar do feature group. Ele vai criar uma pastinha com todas as suas seleções ali, né? As features que você escolheu. Aí então a gente entra na parte de gerenciamento de layers, tá? Nós vamos abrir o painel Layers lá, o Layer Settings, e a partir dali vamos então trabalhar focado com o painel Layer Settings, tá? Nesse Layer Settings a gente vai ver então Layer Default, adicionar a geometria ao layer, copiar a geometria para o layer, exibir ou ocultar geometrias, categorizando os layers, criar e excluir as categorias e o filtro de categoria, que é interessante. Nós temos essa parte aqui de gerenciamento dos layers, que é onde nós vamos abrir esse painel aqui, tá? E nós vamos primeiro fazer um overview do que é esse gerenciamento, vamos conhecer o painel como um todo, ver algumas questões interessantes, e aí por isso que eu separei ele num conteúdo diferente, né? Gerenciamento dos layers, e o painel Layers, propriamente dito, a gente vai ver todas essas opções aqui, beleza? Então vamos lá. Eu vou passar aqui para o NX, e eu vou abrir o arquivo, como eu disse para vocês, eu tenho esse modelo, não posso passar para vocês, só reforço, tá? Que é esse paralama aqui. Tá? Esse é um modelo que nós fizemos uma engenharia reversa, e eu achei bem interessante mostrar para vocês. Então, tá aqui o modelo. Recebemos o modelo do cliente, todo amassado, com bastante deformações, e a gente fez a engenharia reversa dele. Tá? E entregamos, obviamente, o sólido para o cliente. Tá? Inclusive temos aqui, e aí a gente vai ter algumas variações, a gente vai visualizar algumas variações, ó, porque realmente na hora de fazer a captura, olha só, tinha regiões amassadas, então a gente teve que reconstruir ele. Tá? Essa parte externa, e depois a parte interna. Tá? Como é um design, então a gente tem, mantendo sempre a estrutura do mesmo modelo, né? Mas a gente tem, olha só, tinha muita coisa amassada aqui, ó. Então estava bastante deformado, por isso que a gente fez essa engenharia reversa e chegamos ao sólido que nós temos aqui. Tá? Bom, então o que acontece, pessoal? Percebam que aqui, para construir esse modelo, olha só, nós temos muitas features, certo? Muitas features de curva, de plano, de superfície, né, de trimagem, são muitas features mesmo. Esse modelo todo é desenhado em superfície, tá? Então, é um número muito grande de features que a gente tem. O Feature Group vai permitir você organizar suas features, né, ou vai permitir você organizar a sua árvore de features através de um grupo, tá? Como é que eu faço para construir, para criar esse grupo? Então, por exemplo, eu quero pegar todos os planos aqui, ó, os Datums Coordinate System. Então, eu vou pegar esse aqui até aqui. Vou selecionar eles, vou clicar com o botão direito, e aí nós temos aqui nessa janelinha, esse menu que abre, uma opção que vai nos permitir
agrupar todas essas features dentro de uma pasta. Que opção é essa? Nós temos aqui, ó, Feature Group. Você pode clicar e aí você pode definir um nome para ele, tá? Então, vou dizer assim, planos de trabalho. Certo? Planos de trabalho. Vou dar um OK. E aí ele vai gerar para nós um grupo. Olha só, não está aparecendo aqui, né? A gente vai procurar ele, ó. Muito provavelmente ele jogou lá para baixo. Então tá aqui, ó. Tá? Feature Group. Jogou como uma última feature. Ah, mas eu posso organizar para cima? Posso arrastar ele para cima? Você pode colocar ele onde você quiser, tá? O que eu acho de ruim nesse recurso, tá? É justamente essa questão de organização, tá? Porque se eu posso colocar ele em qualquer lugar, visualmente eu vou tirar ele da ordem. Como vocês podem ver, eu estou tendo que arrastar ele lá para cima, né? Porque os grupos, os planos, na verdade, opa, até nem veio. Os planos estavam todos aqui em cima, vamos achar ele aqui. Cadê o Feature Group? Para ficar mais fácil, eu vou dar um Ctrl Z, para ver se ele vem aqui para baixo, Ctrl Z, pronto, agora eu arrasto. Eu só desfiz, tá, algumas vezes, para poder arrastar. Isso aqui é que é o chato, ó, porque ele jogou o Feature Group lá para baixo, tá? E agora você tem que reposicionar. Se você deixar lá embaixo, não tem problema, tá? É só um posicionamento que ele colocou para a feature que ele criou. Então, vamos colocar aqui, ver se ele permite colocar aqui. Pronto, tá aqui, ó, tá? E aí, quando você clica no sinal de mais, você pode ver os planos. O que eu acho que é ruim para isso aqui, pessoal, é o fato dele organizar, como vocês viram, lá embaixo. Se nós pegarmos outras features, outros elementos aqui, por exemplo, eu vou pegar separado, ó, percebam, eu estou pegando itens espaçados, ó, tem outras splines aqui, ó, e eu vou clicar com o botão direito e nós vamos criar um Feature Group. Vou colocar aqui, ó, curvas. Ok. Pronto, ó, ele vai lá para baixo. Só que visualmente, pessoal, esse Feature Group tirou da nossa visão aqui a organização. Porque quando você vai editar o modelo, você vai editar ele, você vem aqui, clica com o botão direito e faz um Make Current Feature para ele justamente parar naquele ponto. Porém, utilizando o Feature Group, ele vai parar também, ok? Ele vai parar, vai fazer o Make Current Feature, porque o NX tem essa organização toda num banco de dados, então ele vai parar e aí ele vai travar os elementos, né, até onde estão dentro do Feature Group. Por exemplo, se até aqui você parou o Section, né, mas até aqui tinha esses planos para cima, ele vai parar aqui também. Então, parte do Feature Group vai ficar desativado, né, porque o que está para baixo, em relação a Section, também vai ser desligado. Então, eu acho meio que bagunçado, tá? Obviamente, é uma forma de organizar suas features e você pode escolher o que achar melhor, tá? Mas, particularmente, eu não gosto de utilizar o Feature Group justamente porque ele tira a minha organização da árvore de features. Mas está aqui, é um recurso que você pode utilizar. Olha só, eu acho que eu coloquei dentro aqui. Ele está dizendo que eu não posso colocar antes, né, existe uma dependência, ó, entre a curva 515 e o plano de trabalho 12. Então, por isso eu coloquei acima. Ou eu coloquei acima ou acabei soltando em cima da pastinha aqui. Não tem problema. Então, basicamente, criar um grupo de trabalho é isso. O que isso me ajuda, tá? Você pode desligar todos os elementos, você pode ligar todos de uma só vez, ó. Ok? Quando você desliga o Feature Group, quando você trabalha com o Feature Group, você está trabalhando com todos os elementos que estão dentro dele, todas as geometrias. Se eu clicar aqui no sinalzinho de menos para esconder, ele diminui a minha árvore de features, o tamanho, né? Então, ela fica, eu consigo trabalhar de forma mais maleável, né? E como eu disse para você, a gente pode ligar e desligar aqui todos os elementos de uma só vez, tá? Então, é uma forma de trabalhar através do Feature Group. Por outro lado, tem essa questão que eu particularmente não gosto, é que, por exemplo, ele trouxe esse grupo aqui para baixo, né? E aí a gente tem que organizar aqui. Eu não vou levar lá para cima, não, tá? Então, só essa questão que a gente tem que tomar cuidado. Então, percebam uma coisa aqui, ó. Com certeza, pessoal, todos esses recursos aqui, ó, dependem dessas linhas aqui.
porque essas curvas geraram algumas superfícies que lá, né, lá em cima onde estavam umas curvas, abaixo foi gerando superfície, foi gerando uniões, cortes, até chegar no sólido. Então, muitos desses recursos que estão acima aqui, ó, desse feature group que a gente criou aqui com as curvas, muitos desses recursos estão diretamente vinculados a essa spline, por exemplo, ou essa, tá? Sempre vai ter um link. Porém, como a gente criou um feature group, o NX jogou ele lá para baixo e visualmente isso parece estar desorganizado, tá? Então é por essa razão que eu não uso o feature group, mas você pode usar à vontade, ok? Deixa eu desfazer aqui para a gente voltar ao modelo original sem os feature groups. Pronto, deixa eu ver, tá ok. Então agora está tudo certinho, estamos com a organização toda. Então, como eu disse para vocês, ó, a gente tem aqui, ó, embaixo, o section aqui, ó, já depende dos planos. Ó. Então, quando você criou um feature group aqui, ele foi lá para baixo, foi para último, e aí tirou essa organização visual que a gente tem, ó, porque vocês sabem que o modelamento ele vem na árvore de feature de cima para baixo, você vai construindo, né, vai criando, ele vai colocando uma feature abaixo da outra, e obviamente possui as suas dependências, né? Com feature groups, essas dependências permanecem, porém visualmente essa organização fica meio bagunçada, tá? Qual é a vantagem do feature group? É você organizar suas features, tá, em pastas, e aí quando você quer ligar ou desligar tudo de uma só vez, que é o olhozinho aqui, né, você liga e desliga todos eles de uma só vez. Por outro lado, basicamente eu poderia selecionar todos e desligar ou ligar, tá? Então a gente também pode estar fazendo esse trabalho aqui. Ok, pessoal? Bom, então feature group é isso, é eu gerar um grupo de features dentro de uma pastinha que eu consigo controlar através daquela pasta. É diferente, completamente diferente de layers, tá? Então, como é que eu trabalho com layers? Layers você sempre vai encontrar dentro da tab View. Aqui em View nós temos as opções de layers, que aqui está, ó, nós temos um espaço só para layer, ok? Então, nós temos, por exemplo, Layer Settings, nós temos Move to Layer, Work Layer, nesse caso é o 1, e nós temos a opção de Move, tá? um Layer Category ou Copy to Layer, tá? Nós vamos abrir, todas essas opções aqui que nós vimos estão dentro do Layer Settings. Então, essa região aqui de Layer nos permite gerenciar os nossos layers. Quando eu falo gerenciar, entendam que é criar. Na verdade, a gente não cria layers, tá? O NX tem uma quantidade de layers, que eu vou mostrar agora para vocês, que ela é numerada. Nós não criamos layers, nós criamos categorias, tá? Mas a gente pode adicionar as geometrias àquele layer, pode remover daquele layer, enfim, tá? Tem uma série de trabalho que a gente faz. Vamos entrar aqui então no painel Layer Settings. Ok, aqui está o Layer Settings. Então a gente começa procurando um objeto, então aqui você vai selecionar o objeto para jogar para dentro de um layer. Percebam que eu já tenho aqui alguns layers, tá? Eu vou desligar, nesse momento eu vou desligar essa opção aqui, ó, Category Layer Display, para mostrar só esses layers aqui que nós temos, tá? Então percebam que a gente tem aqui alguns layers, tá? Alguns estão visíveis, outros não, mas nós temos uma quantidade de 255 layers. Esse é o número máximo de layers que a gente tem dentro do NX. Ah, eu posso criar mais? Não. Esse é o padrão, é de 1 a 255, tá joia? Olha, não conheço nenhum projeto que a gente utilize esses 255, mas, de repente, se estiver trabalhando num projeto muito grande, talvez você possa vir a utilizar. Mas é muito layer, tá? É muita coisa para a gente utilizar. Bom, basicamente, então, nós temos, por exemplo, as características aqui. Work Layer. Work Layer é para você informar para o NX qual é o layer de trabalho. O que é o layer de trabalho? É aquele layer que tudo que você construir aqui dentro do NX vai ficar organizado naquele layer. Então, como é que eu sei qual é o layer de trabalho? Se vocês olharem todos aqui, tem um deles que tem uma diferença, que está em negrito, que é o número 1. Eu sempre uso, pessoal, sempre uso o layer default como sendo o layer 1. Todo o meu lixo de projeto, de modelamento, tudo fica aqui dentro desse layer 1. Quando eu quero organizar esse lixo em outros layers, né, sei lá, lixo da matriz, lixo da cavidade, enfim, né, curvas da cavidade, curva do macho, da fêmea, enfim, aí eu vou organizando.
mas aquelas curvas iniciais, aquilo que vai dar início ao seu desenho, os rabiscos que você vai fazendo para chegar no seu projeto, eu sempre faço no Layer Default, que o meu Layer Default é o Layer 1. Tá? Eu trabalho sempre com ele, sendo o Layer padrão. E aí a gente pode trocar digitando aqui, ó. Se eu digitar, por exemplo, 10 e dar um Enter, ele vai tornar o Layer 10 padrão. Padrão não, perdão, Default. Agora tudo que eu desenhar aqui na tela gráfica vai ficar no Layer 10. Tá? Mas eu vou voltar aqui, eu vou digitar 1 e vou dar um Enter. Meu Work Layer é o 1. Aqui nesses layers nós temos algumas opções e alguns têm essa marquinha, ó, é porque os objetos desses layers estão visíveis. A gente vai desligar, pronto, e aí vimos que no Layer 10 tem o sólido todo ali. Os outros provavelmente têm objetos, mas estão escondidos, tá? É a opção de hide aí para esconder. Nesse momento não tem problema, a gente não precisa se preocupar com isso. Aqui nós temos layers também, ó, que são layers de construção, olha só, muitas curvas de construção, certo? É o que chamamos, às vezes são as seções de construção, outras linhas estão aqui que é só lixo, são linhas auxiliares que depois a gente coloca num layer, tá, para não atrapalhar, mas aqui nós temos uma quantidade de layer de construção. Obviamente no layer default nós temos 343 objetos, esses objetos estão escondidos, tá? Poderia organizar isso aí em layers separados. Vamos abrir essa janela aqui, ó, um pouco mais, e aí a gente vai ter aqui, ó, nós temos Visible Only, Object Count e Categories. Além do Name, né? O Name é o primeiro que a gente vê aqui. A opção de Categories é uma opção que eu posso nomear aquele layer. Eu posso criar uma categoria, tá? Então, por exemplo, o NX tem por padrão essas categorias. Sheets, sólidos, sketches, esses são os sólidos que nós mesmos criamos, inclusive aqui foi nomeado com o nome da pessoa que criou. Tá? Então, basicamente, a gente coloca o nome que nós quisermos para as categorias. Tá? Aqui, a aba Count, Object Count, vai dizer quantos objetos temos naquele layer. No layer 1 eu tenho 343, no layer 25 eu tenho 33 e assim por diante. Ao layer 18 eu tenho 109 objetos. Tá? Aqui cabe uma pequena observação, porque depois que você está desenhando muito tempo, imagina esse projeto aqui sendo executado, lá no final, quando você vai criando essas curvas para auxiliar, num certo momento o banco de dados do DNX fica carregado de informação que às vezes você criou uma curva só para um auxílio e foi lá e deletou ela. Tá? Mas como tem muito modelamento, isso fica lá na memória do banco de dados do NX. E às vezes tem situações que existe um número aqui, por exemplo, 343, mas, na verdade, não tem esses 343. Nós temos uma aula aqui, nesse Operações Básicas de CAD, onde eu falo sobre o Part Cleanup, né, que a gente limpa o arquivo para realmente tirar todas aquelas inconsistências, todos aqueles nomes, aquelas geometrias que estão lá gravadas no banco de dados do NX, mas não existem mais no meu arquivo. Tá? Isso vai tornando o arquivo mais limpo. E mais organizado, lógico, tá? Mas aqui era só para fazer essa ligação, para lembrar vocês da outra aula lá que eu falei sobre o Part Cleanup. Bom, então aqui vocês viram que a gente tem o Count e o Visible Only também, categorias, Count e o Visible Only. Então olha só, o que é esse Visible Only? Se eu colocar aqui o Layer 10, eu posso selecionar o objeto, percebam. Então eu estou passando o mouse, eu seleciono. E aí eu posso trocar de cor, eu posso executar um corte, enfim, eu posso executar um comando nele. Se eu colocar aqui, somente Visible Only, eu marcar essa caixinha, só estou clicando com o botão esquerdo, ele não me permite mais selecionar o objeto daquele layer. Não consigo mais selecionar, tá? Vou dar um close aqui, ó, não consigo mais selecionar ele, certo? Estou dando cliques, ó, clicar com o botão direito, ele não permite mais selecionar. Porque eu disse para o software que é só para exibir. Está aqui na tela, eu consigo girar tudo, tá tudo ok, ele só não me permite mais selecionar. De maneira alguma eu consigo selecionar. Então a gente tem que entrar aqui no Layer Settings e aí sim eu desligo aqui. Poderia ter clicado aqui direto, ó, quando a gente marca, ó, ele fica esmaecido. Tá? Eu clico de novo aqui, ele já torna visível e aí sim agora eu posso selecioná-lo. Tá? Então essa é uma opção bem interessante para você bloquear o seu objeto. Bloqueia aquele layer e tudo que tiver nele, obviamente vai ficar bloqueado também, não permitindo selecionar, tá bom? Então, essa é a opção Visible Only.
A gente tem aqui embaixo, ó, na parte de show, está mostrando aqui para mim, ó, Layers with Objects. Mas a gente tem outras opções. Eu tenho All Layers, All Selectable Layers e All Visible Layers. Então, se eu colocar aqui, ó, All Layers, ele vai me mostrar, pessoal, todos os layers que possuem o NX. Tá? Todos os layers. Ah, perdão, só fazendo uma correção, é de até o 256, tá? São 255 no total, de 1 a 256, tá? Então tá aqui, tem aí um total. Inclusive no 256, ao que parece, tem algum objeto, acredito eu. Mas, quer dizer, também eu faço isso, às vezes um lixo que eu não vou mais usar e eu quero tirar do meu projeto, eu boto lá no último layer, que é para não atrapalhar, beleza? Então aqui eu estou vendo todos os layers. Mas percebam que tem alguns layers que estão desligados, tá? Ó, todos os que estão marcados, apesar de não ter objeto, ó, muitos não têm objetos, e eu tenho alguns que estão desmarcados. Agora eu vou clicar aqui, e eu vou colocar aqui, ó, All Selectable Layers. Agora ele vai me mostrar aqui, pessoal, somente os layers que estão checados. Só os que tem esse check aqui, ó, essa marquinha, esse Vzinho preto, tá? Não importa se tem ou não objeto, mas ele vai me mostrar agora só o que está checado, tá? Percebam que aqui, ó, nós temos alguns intervalos, do 14 ao 17, tá? Então, isso porque existiam layers que não estavam selecionados, né? Não estavam checados aqui. Agora eu vou colocar aqui somente os layers com objetos, que era o que a gente estava trabalhando. Ele vai mostrar só os layers que tem geometria, né, setada. E a gente pode também utilizar All Visible Layers, tá? Todos os layers que estão visíveis, tá? Então, é uma forma de você organizar, gerenciar seus layers aqui. O normal é a gente trabalhar Layers with Objects, tá? Para ele mostrar para mim aqui só os layers que têm objetos. E quando eu quero trabalhar com um layer, pessoal, basta vir aqui, ó, e tornar ele corrente, tá? Work Layer, eu quero botar um objeto lá no layer 50, então eu digito 50 e agora ele é ativo como o default. E aí eu posso passar o objeto aqui para esse layer 50, tá? Isso eu posso fazer de qualquer número. Então lembre, você tem do 1 até o 256, tá? Qualquer número que você digitar aqui, ó, em Work Layer, ele vai tornar aquele layer ativo e aí você pode trabalhar com aquele layer, tá? Vou voltar aqui para o número 1, beleza. Então vimos essa opção aqui do show. Aí, Add Category, a gente vai trabalhar já. Nós temos que visualizar aqui, por exemplo, as categorias. Vou clicar na categoria. Ele vai me mostrar aqui, ó, Category Display. Eu selecionei, ele me mostrou os layers por categoria. Quando eu abro Sheets, por exemplo, ó, ele me mostra os layers que estão ali dentro, tá? Bom, essas categorias, como é que funcionam? Os números, os layers, eu posso apagar? Não. Mas as categorias eu posso. Eu vou pegar essas aqui, vou selecionar todas elas, vou clicar com clicar no primeiro, né? Shift, clico no último, ele seleciona todos, tá? Com o Ctrl, eu seleciono intercalado, ó, tá? Ou posso selecionar um a um, beleza? Se você der 2 cliques em cima da categoria, então, dei um clique, outro clique, e ele vai permitir editar o nome. Um clique, outro clique, e ele edita o nome, tá? Então, é a forma que a gente pode trocar o nome. Ou você pode clicar com o botão direito e editar. E aí vai aparecer esse layer category aqui, para a gente editar suas categorias, selecionar um objeto, tá? Botão direito, e a gente pode renomear. Botão direito, e nós temos essas opções aqui dentro do NX, tá? Posso editar, tornar ela visível, invisible, delete, rename, edit description, tá? Então são as opções que nós temos. Aí eu posso fazer o seguinte, eu posso selecionar a primeira aqui, ó, vou lá na última categoria, selecionei com Shift, botão direito, delete. Categoria eu posso deletar. A categoria All eu não posso porque ela é a padrão do NX, então não tem como deletar ela, tá? Mas as outras eu posso. Aquelas que eu crio, a que vem padrão no arquivo do NX, essas que eu apaguei ali, todas elas são padrões do NX. Então a gente pode apagar e criar nova, tá? Beleza. Agora, eu também posso fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo desfazer isso aqui. Não, as categorias eu não consigo. Então vamos criar aqui algumas categorias, tá? Como é que eu faço para criar uma categoria? É muito simples. Você pode clicar com o botão direito na área vazia, sempre na área vazia, tá? Se você clicar em cima aqui, ó, você vai
trabalhar com aquela categoria. Lembrando, tem que estar visível aqui, ó, Category Display. Se eu desmarcar, a gente não vai ter muito o que fazer. Eu posso adicionar através do objeto, tá? Mas a opção legal de trabalhar é aqui. Se eu quiser pegar o Layer 10, por exemplo, e adicionar uma categoria, eu posso fazer isso, tá? Clicar com o botão direito em cima dele, Add Category, New Category, tá? Essa é uma opção. Mas a que eu mais gosto de trabalhar é adicionando aqui, ó, marcando o Category Display. Aí eu venho aqui na área vazia, botão direito, New Category, e eu vou digitar aqui a nova categoria, eu vou dizer que é sólidos, por exemplo. Opa, ficou escrito errado. Sólidos. Vou criar uma nova categoria, botão direito, New, curvas. Deixa eu abrir mais aqui isso aqui. Superfícies. Posso colocar também aqui, caso você tenha, né, os pontos. Vou colocar também planos. Beleza. Então aí estão todas as minhas categorias, beleza? Agora eu vou então setar alguns layers para essas categorias. As categorias estão criadas, tá? Se eu desligar aqui, ó, vai mostrar os objetos, os objetos não, vai mostrar os layers por número, tá? Mas percebam que não tem nenhuma categoria adicionada a eles, tá? Então, por exemplo, eu quero que esse layer 10 aqui vá para sólido, porque ele é o sólido final. Então, botão direito, adicionar uma categoria, e aí eu escolho, ó, eles vão aparecer aqui para nós. Ó. Eu quero para sólidos. Aí ele vai ser adicionado aqui, tá ok? Agora eu vou pegar esse 25 aqui, deixa eu desligar o 10. Ó, são curvas, então 25, adicionar as curvas. Desligo o 25, 19 também então vou adicionar as curvas. O 18 também botão direito, Add to Category, Curves. Beleza? Então, aí percebam que aqui, ó, a categoria está replicando o mesmo nome, ó, Curves. Se a gente entrar aqui no Category Display e clicar, ele vai mostrar as categorias. E percebam, pessoal, que agora cada categoria daquelas que possui objeto, né, tem a contagem de objetos. Então, curvas tem 185, sólidos temos 3. Tá? As outras categorias não têm objetos, então nós não adicionamos, então elas estão sem nenhuma opção, sem nenhuma contagem e estão livres aí para colocar as suas geometrias, tá? Então, aqui a gente categorizou e aí você pode, dessa forma, trabalhar de maneira mais organizada. E aí você pode saber se, não, aqui o layer 18, 19, 25, eu coloquei curvas, está aqui, ó. Eu nomeei aquele layer, criei uma categoria para aquele layer e eu estou adicionando ali. Então, por uma questão de quem vem de um outro software, por exemplo, o Rhinoceros, a gente nomeia as camadas, né? E aí adiciona os objetos ali para dentro. Basicamente aqui eu não vou nomear a camada. A camada, né, que é o layer aqui, é numeral. Esse é o padrão do NX, mas eu posso criar uma categoria e dizer, olha, o layer 18 é das curvas, 19 também é de curvas, o layer 10 é de sólidos, tá? E assim por diante, beleza? Agora, olha só que legal, eu vou ligar aqui, ó, o Category Display, e aí nós temos algumas opções de filtro, dentro do Category Filters aqui, ó, ele está me mostrando o asterisco. O asterisco nos permite, é um caractere coringa, tá? Então ele permite... Ele auxilia na seleção dos filtros aqui de categorias. Nesse caso, utilizando o asterisco, eu estou dizendo que não importa o nome, exiba todas as categorias. O detalhe é que para usar esse filtro, você tem que entender que o NX ele é case sensitive, então ele diferencia maiúsculas e minúsculas. Se eu escrever, por exemplo, aqui, ó, planos, e dar um Enter, ele não vai trazer nada. Agora, se eu escrever planos com o P maiúsculo, aí ele vai trazer aquela categoria, né, que a gente tem ali, certo? Se eu botar aqui agora o asterisco, ele traz tudo de volta. Tá? Estou digitando ali, dando um Enter, ele traz todas as categorias. E aí nós podemos fazer o seguinte, ó, eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, vou colocar um P maiúsculo e asterisco. Vou dar um Enter,
e ele vai trazer todas as categorias que iniciam com P. Então a gente tem planos e pontos, certo? Existe um caractere aqui, pessoal, que é o interrogação, também é um caractere coringa, mas, sinceramente, eu não costumo utilizar ele, tá? Porque ele vai só trocar o caractere em questão. Então, por exemplo, aqui a gente tem P, interrogação, e aí eu posso colocar, por exemplo, anos. Ele vai trazer planos, porque o interrogação, ele substituiu o L, tá? Poderia ser qualquer outro nome, mas, nesse caso, eu só quero que ele troque ali. No lugar no segundo caractere, eu coloquei uma interrogação que indica para o filtro que não importa o caractere que esteja ali, pode ser qualquer outro caractere, mas ele tem que começar com P e terminar com esse anos, tá ok? Então, por isso que eu uso mais, o caractere mesmo coringa, é o asterisco, certo? Aí agora eu vou tirar aqui, vou deixar tudo. Então, é assim que funcionam os filtros, tá? Você vem aqui, escolhe o filtro que você quer, geralmente a gente usa todos, mas quando a gente tem uma quantidade grande de de categorias, você também pode estar utilizando os filtros de categoria, beleza? Vou desligar aqui, prontinho. Bom, como é que eu faço para deletar uma categoria? Como é que eu faço para excluir? É muito simples. Eu vou selecionar aqui de novo. Ó. Por exemplo, eu vou deletar planos. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui, Delete. Olha só, eu tenho Edit, Delete, Rename. Tá? Então, nesse caso, eu vou deletar. Agora, os pontos. Eu vou agora nomear. Vou renomear ele. Tá? Vou colocar aqui, ó, pontos de centro, vamos dizer assim. Pontos de centro. Tá? Pronto, renomeei a minha categoria. Beleza? Então, aqui com o botão direito, ó, clicou com o botão direito em cima da categoria, você tem as opções que você pode trabalhar com ela. Tá? Se for essa aqui, que é as curvas, ó, você pode editar, torná-la selecionável, visível, deletar, renomear, ou quando não tem objeto, você pode deletar, renomear, editar a descrição e editar. Perfeito? Bom, toda essa parte de categorias eu mostrei antes, né? Eu tinha colocado lá na imagem para colocar ele para o final, mas pela ordem aqui eu achei mais interessante mostrar essas categorias e agora a gente começa então a ver como adicionar um objeto a um layer, como organizar isso dentro dos layers, né? Como é que a gente faz para que isso aconteça. Então, lembrando, aqui eu seleciono o objeto que eu quero jogar para um layer, aqui eu digo qual é o layer default. Lembrem sempre, pessoal, o layer default é o layer que tudo que você construir dentro do NX vai ficar ali, tá? Então, por exemplo, eu vou desligar aqui, ó, as categorias e o layer default agora é o 1, né? Tenho 343 objetos. Se eu fizer aqui um Ctrl+Shift+K, percebam que nós temos aqui uma quantidade muito grande de objetos que auxiliaram na construção desse modelo, tá? Então, esses objetos todos estão no layer 1, ok? E agora a gente vai aprender como fazer para organizar isso. Vou dar um cancelar, vamos entrar aqui de novo no layer settings. Ó, o layer 10 é onde tem o modelo final. O layer 15, nesse momento, ele não vai aparecer, porque o 16 também deve estar escondido. O 18, o 19 e o 25 a gente já viu o que é, tá? Por mais que nós tenhamos apagado aqui a categoria, a gente pode criar ela depois novamente, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar os planos de trabalho, eu vou colocar em um layer, que eu vou chamar aqui o layer 60, tá? Então, eu vou entrar aqui, ó, vou tornar ele corrente, tá? Digito ele aqui, dou um Enter. Ele agora é o layer default, é o layer que está corrente, selecionado nesse momento. E aí, eu vou desligar aqui o layer 10, certo? Eu não posso desligar o layer 1, porque como eu quero passar um objeto, uma geometria aqui para o layer 60, e ele está no layer 1, só que está em hide, tá? Ele só está oculto. E aí, eu preciso exibir esses objetos para, obviamente, colocar aqui para o layer 60, que é o layer de trabalho, tá? Então, por isso que eu não posso desligar aqui, ó. Se eu desligar aqui, eu não consigo exibir aqui através do hide, hide, show, eu não consigo exibir, tá? Então, tem que deixar ele ligado aqui, ó. Dá um close. E agora, eu vou usar o atalho de teclado, Ctrl Shift, você segura no teclado Ctrl e Shift e digita a letra K, Ctrl Shift K. Então vai entrar aqui o Class Selection para a gente selecionar os objetos. E aí nós vamos fazer o seguinte,
aqui eu estou exibindo, o que a gente está fazendo é o seguinte, nós estamos dizendo para o NX que daqueles objetos que estão ocultos, eu quero que ele exiba os que nós selecionarmos agora. E eu vou selecionar, para facilitar, eu vou pegar aqui ó, no filtro, eu vou pegar os datums. Vou dar um Ctrl A, ele vai selecionar todos os datum planes, vou dar um OK, prontinho, ficou tudo que é datum plane ficou aqui, ó, tá? Agora eu vou entrar aqui no Layer Settings, o meu layer corrente é o 60, então eu vou clicar com o botão direito em cima dele, e o que nós vamos fazer agora é adicionar os objetos para o layer, certo? Então, eu cliquei com o botão direito e vou colocar aqui, ó, Move to Layer, tá? Eu vou selecionar só esses dois aqui, ó, ok? Pronto. Depois que você adicionou um objeto ou uma geometria para dentro do layer, você pode voltar lá para o layer 1, tanto faz você digitar aqui, Enter, ou você dar 2 cliques em cima do layer. Ele vai voltar a ser o layer corrente. Ó. Qualquer um deles, tá? Você deu 2 cliques em cima do layer, 2 cliques bem rapidinho, ele torna aquele layer o layer default, tá? Se é o 60, 2 cliques rapidinho, se é o 1, 2 cliques rapidinho, ele torna default, ok? Por que eu fiz isso, pessoal? Porque vocês viram que para adicionar uma geometria ao layer, eu vim aqui, cliquei com o botão direito e fiz o Move to Layer, certo? Mas a gente sabe também que, fechando aqui, ó, aqui nesse painelzinho, na aba View, nós temos a opção Move to Layer, né? Então eu vou clicar aqui no Move to Layer e ele vai abrir o Class Selection. Vou selecionar aqui, ó, esse aqui. Vou dar um OK. E aí ele vai me perguntar para qual layer? O de trabalho ou qual é o layer que você quer? Tá? Eu vou colocar aqui, ó, o que está selecionado, o 60, e vou dar um OK. Prontinho. Certo? Se nós entrarmos aqui agora no Layer Settings e desligar o Layer 60, ó, vai sumir todos aqueles objetos. Eu posso colocar objetos com o layer desligado? Lógico que pode. A gente pode fazer tanto por aqui, ó, botão direito, Move to Layer, vou selecionar esses aqui, ó. Ok? E automaticamente eles vão sumir. Como eu também posso fazer através do Move to Layer. Vou selecionar, é outra forma, ó, Move to Layer. Só que agora os objetos já estavam selecionados, eu não preciso vir e primeiro selecionar, tanto faz a ordem, primeiro você seleciona ou primeiro entra no comando, tanto faz. O que ele está me pedindo agora é qual é o layer, é no 60, ok, pronto, ó, tudo já no layer 60. Se a gente entrar aqui no Layer Settings, ligar o 60, ó, tá tudo ali, certo? Então é dessa forma que a gente coloca um objeto ou uma geometria em um layer. Vamos agora, eu vou pegar aqui, antes de fazer o Ctrl, vou selecionar o layer, vou dar um Ctrl Shift K, e vamos pegar agora algumas superfícies, tá? Então, eu não selecionei layer nenhum, eu só vou tornar visível algumas superfícies. A superfície, né? Então, vou pegar aqui, ó, vou clicar no filtro e vou colocar Sheet Body. Vou dar um Ctrl A e OK. Pronto. Todas essas peças que estão aí são superfícies, beleza? Vou colocar elas num layer. Tanto faz, a gente pode ir direto aqui ó, no Move to Layer, eu posso escolher o Layer Settings, como você preferir, tá? Então vou entrar aqui no Layer Settings, porque eu gosto de trabalhar com essa janela, e essas superfícies eu vou colocar, por exemplo, no Layer 30. Pô, mas o Layer 30 não está aparecendo aqui, cara. Como é que eu faço? Olha só, tanto você pode tornar ele o Layer corrente, o Layer de trabalho, ou você pode vir aqui e dizer assim, ó, All Layers, e aí procura o Layer 30 aqui, ó. Tá aqui o Layer 30, então eu vou pegar o Layer 30, botão direito, Move to Layer, aí eu posso selecionar tudo, dar um Ctrl A, enfim, ok. E aí eu volto para somente layers com objetos. E aí está o Layer 30, se eu desligar, ó, então agora eu tenho 60, tenho 30, 25, tá? Então, percebam que é muito dinâmico a forma de trabalhar com layers, é muito tranquilo, tá? E a gente tem muitos recursos para serem utilizados aí. E para nós encerrarmos o assunto de layers, pessoal, nós vamos agora saber como faz para copiar um objeto para um layer. Bom, eu vou fechar essa janela, vamos lá, Ctrl Shift K para exibir aqui, e eu vou pegar esse objeto aqui, ó, é um sólido, né? Vou pegar aqui um sólido, pronto, ok. Perfeito, então esse sólido aí, eu tenho essa feature, que é uma feature de tubo, né?
e eu não vou passar essa feature para um layer, eu vou fazer uma cópia dela para um layer. Essa cópia, quando você copia uma feature para um layer, ele não gera uma outra feature, ele gera um objeto burro. Tá? Nesse caso é um sólido, aqui nós temos ele paramétrico, que é o recurso, é uma feature de tube. Tá? Quando eu copiar ele para um layer, ele vai gerar um corpo burro, sem informação. Vai ser um sólido, porém não vai ser paramétrico. Tá? Como é que eu faço para fazer isso? Né? Como é que eu copio um objeto, uma geometria para dentro de um layer? Você pode entrar aqui em More e pode utilizar o Copy to Layer. Você vai abrir aqui, ele vai pedir para selecionar o objeto, ok, e aí você indica o layer. Tá? É só selecionar aqui e dar um ok, beleza? Ou então torna ele corrente e seleciona aqui, tá? Bom, eu não vou fazer assim. Eu vou abrir aqui o Layer Settings, como eu disse para vocês, eu gosto da janela. Eu vou digitar aqui em cima, ó, qual é o layer que eu quero trabalhar. Lembrem-se, se você não quer digitar, você pode colocar All Layers, tá? Mas eu quero trabalhar só com os layers que têm objetos. Então, eu vou dizer aqui, eu vou fazer uma cópia para o layer 50. Pronto. Digitei 50, dei um Enter, tornei o layer 50 agora o corrente. E olha só, eu vou clicar com o botão direito e eu vou utilizar aqui o Copy to Layer. Vai ser esse objeto e ok. Pronto. Se eu tornar o layer 1 corrente novamente, ó, eu tenho o 50, que tem um objeto, e eu tenho esse corpo sólido aqui. Tá? Vou fechar. Ó. Vocês podem perceber que aqui no final ele criou um outro corpo. Ó, tá? Se a gente exibir esse layer, vamos aqui em Layer Settings, vou exibir o layer 50, e aí ele ativa. Ó. Se você selecionar, ele vai trazer para cá. Tá? Se eu esconder, se eu clicar aqui no olhozinho, ó, que é para dar um hide, ó, não está mais visível aqui, o que está visível é esse aqui, ó, é o tubo. Tá? Então, o que aconteceu é que a gente fez uma cópia desse sólido, porém essa cópia ela não é paramétrica. Tá? Isso é basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V, porém não tem como ter a mesma feature dentro da mesma árvore de features. E aí ele criou esse corpo sólido, esse objeto, vamos dizer assim, burro, sem parâmetro. Tá? Mas é uma forma que você pode estar utilizando aí também. Beleza, pessoal? Então, essa aula aqui foi muito comprida, muito longa, mas a ideia era realmente tratar de todos esses assuntos aí. Work Layer, qual é o layer de trabalho, categoria, né? Criar categorias, excluir categoria, adicionar um layer a uma categoria, né? Seleciona, add, e aí você escolhe, ou então você pode clicar aqui, ó, New Category, e aí você cria uma nova categoria para esse layer, tá? Como é o caso, por exemplo, aqui do 60, ó, ele não tem categoria, são planos. Então eu vou pegar aqui o layer 60, ó, Add Category, New Category, e vou digitar aqui, ó, planos. Olha aí, ó, tá? Agora eu sei que dentro do layer 60 aqui, ó, eu tenho os planos, beleza? Então percebam que a gente tem uma variação muito grande de trabalho, tá? Mas é importante você saber como utilizar, e aí você escolhe qual a maneira que você acha mais rápido, tá? Nunca esquecendo do show aqui, que nós temos várias possibilidades. Os layers a gente pode ligar também, ó, clico num, shift, clico no outro, ligo, ele vai ligar todos. A mesma coisa para desligar, seleciono e desligo, seleciono todos e clico dentro de um check de um deles, ele vai tirar a visibilidade de todos eles. Beleza? Bom, só para confirmar então, vamos abrir aqui a imagem e nós vimos o Feature Group, vimos a parte de gerenciamento de layers, né? Mostrei para vocês as opções que nós temos ali no painel de layers, abrimos o painel layers e aí sim destrinchamos tudo que tem ali, né? Layer Default, adicionar uma geometria ao layer, copiar uma geometria ao layer, exibir e ocultar as geometrias, que é ligar e desligar os layers, né? Nós vimos lá, inclusive o Visible Only, né? Categorizando os layers, criar e excluir. Categorizando é criar as categorias, né? Aí a gente criou e excluiu as categorias e o filtro de categoria. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Agradeço a atenção de todos, um grande abraço e até a próxima.